Por que exatamente que casais assim chamados de segunda união não podem receber a comunhão? Isso é para qualquer circunstância ou às vezes eles podem? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, como fazer para se livrar dos maus pensamentos se a gente tem que frequentar certos ambientes de trabalho que provocam maus pensamentos? Essa é uma outra pergunta. Outra pergunta ainda, como é que funciona exatamente um total arrependimento na hora da morte, ou seja, momentos antes da morte? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. E eu vou direto para os comentários. Eu agradeço muitíssimo a participação e o engajamento de todos, participando nos comentários, várias pessoas que começaram a fazer parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E hoje eu vou ver aqui vários comentários e algumas perguntas que nós vamos tentar responder nesta nossa conversa. Então, apenas os nossos voluntários pediram que eu avisasse que agora o canal dos Santos Anjos, o site do canal dos Santos Anjos é canalsantosanjos.ipco.org.br. Toda quarta e todo sábado nós estamos colocando lá novos artigos para aqueles que querem se aprofundar mais na devoção aos Santos Anjos, na doutrina católica, etc. Então, agora existe esse serviço feito pelos nossos voluntários, um artigo toda quarta e todo sábado. O senhor Ernesto comenta o seguinte: bom dia, paz e bem. Devo dizer que depois de participar deste canal e fazer preces diárias aos Santos Anjos, passei a sentir a presença dos anjos no meu dia a dia. Fico atento nos pequenos detalhes e não tenho dúvidas disso. Gratidão eterna a Deus, a Nossa Senhora e aos Santos Anjos. Nós temos recebido muitas mensagens assim. Agradeço o senhor Ernesto por colocar nos comentários. O senhor Gaspar colocou há um tempo atrás o seguinte: boa noite. O canal dos Santos Anjos nos proporciona o crescimento espiritual, valiosos conhecimentos e esclarecimentos sobre a doutrina católica. Fico muito feliz de ver o crescimento desse apostolado. Rogo para que alcance cada vez mais pessoas. Para mim é uma alegria poder contribuir de alguma forma. Na oportunidade, reitero meus sinceros agradecimentos por todas as campanhas realizadas em nosso favor, dos nossos entes queridos, pelas orações e intenções que são levadas a tantos santuários no mundo inteiro. Muito obrigado. Aliás, Gaspar é o último nome, está aqui, LMR Gaspar, é uma senhora. Deus lhes abençoe, os Santos Anjos guiem e iluminem sempre para que essa obra continue frutificando. Muito obrigado por um comentário tão generoso e, de fato, é uma graça que todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos recebem. É uma graça de uma união maior com os Santos Anjos pelo fato de estarem ajudando esta obra que vai crescendo e é tão importante porque o lado de lá, digamos, daqueles que querem promover, inclusive, a blasfêmia, o satanismo, vai crescendo o esforço deles, da nossa parte também deve crescer. E nós, ao fazermos parte desse apostolado, nós também crescemos o nosso escudo espiritual. Veja o que diz a dona Gislaine, alguns dias atrás. Ela diz assim: Daniel, hoje me tornei membro do canal, espero ter feito tudo corretamente na inscrição dos meus dados. Me senti muito mais completa após conhecer seu canal e o chamado para ser membro foi muito forte. Agradeço a Deus imensamente por ter me apresentado a este canal, onde de fato me traz cada vez mais conhecimento e me faz sentir em casa. Um grande abraço. Dona Gislaine, eu fui verificar e de fato deu tudo certo. Agradeço enormemente a sua participação e o seu comentário, né, tão cheio de afeto, de consideração, e eu retribuo isso a todos aqueles que são membros do grupo, porque é uma família espiritual que vai se formando e, de fato, vários santuários. Agora, as intenções estão sendo levadas dia 11, agora, né, portanto, a Lourdes, nessa semana de Nossa Senhora de Lourdes, lá no Santuário de Lourdes, e os nossos amigos voltam trazendo água de Lourdes para nós mandarmos para aqueles que pediram pelo site. Bom, e isso me faz conversar a todos aqueles que ainda não sabem o que é o Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, e eu digo rapidamente, antes de nós irmos para os nossos principais assuntos. Eu me dirijo a você, caro amigo, caro amiga, que a vida moderna não está roubando a nossa paz e nos afastando de Deus. E no canal dos Santos Anjos nós convidamos você a entrar numa aliança celestial com Nossa Senhora, Rainha dos Anjos e os Santos Anjos.
E ao se tornar membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, você terá mais proteção espiritual e força para vencer as batalhas diárias, por causa das missas semanais, por suas intenções, as medalhas milagrosas, as estampas bentas, as intenções nas nossas vigílias diárias. De às 7 da noite até às 6 da manhã existe uma vigília todos os dias dos nossos voluntários que se revezam para rezar, inclusive por suas intenções, pelas intenções dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E das 7 da noite até meia-noite, essa vigília é feita no oratório, ali na rua Martim Francisco, em São Paulo. Nós, inclusive, colocamos no canal um curto vídeo com o oratório. E Nossa Senhora terá uma proteção especial por você, porque é uma dedicação a mais que você faz por ela. E eu tenho certeza disso, porque esse é o testemunho dos membros, que enviará seus anjos mais especialmente ainda para guardar você e sua família. Porque essa participação não é uma simples doação, não. É uma aliança espiritual com os santos anjos, porque nós tornamos possível este apostolado. Eu, os voluntários, nós não recebemos absolutamente nada por fazer esse trabalho em matéria de salário. Nós recebemos muitas graças e muitos favores. Nós envidamos esforço, tempo, às vezes até dinheiro pessoal, para fazer esse apostolado crescer, e aqueles que não podem fazer como nós podem nos ajudar tornando-se membros e recebendo vários benefícios também. Então eu convido aqui, não espere mais, clique no link abaixo e se una agora ao grupo Apóstolo dos Santos Anjos, fortalecendo o seu escudo espiritual e começando a receber certas graças especiais que só esse tipo de aliança pode trazer. Quando nós decidimos combater o bom combate pelos santos anjos, quando nós entramos na ofensiva espiritual, nós recebemos graças especiais. E os santos anjos estão prontos para nos dar esse auxílio extra. E eu lhe pergunto se você não está pronto para dar esse passo. Lhe convido a ir no primeiro link na descrição do vídeo e entender melhor. Ele tem uma explicação e como fazer parte deste grupo. E como eu disse, vai crescendo dia a dia mais, com conversões, com graças recebidas. Por esse motivo, porque nós entramos num combate mais ativo, ao lado dos santos anjos, para nos santificar, para combatermos os erros do mundo moderno. Isso é muito importante. Mas então, vamos para os assuntos principais que eu anunciei no início. E a primeira pergunta é de Elton Azevedo. Se uma pessoa estiver em pecado mortal e morre nesse estado, se ele se arrepender profundamente, ele é perdoado ou condenado? Ou o arrependimento na hora da morte serve só para os pecados veniais? Me tire essa dúvida, por favor. E a resposta, Sr. Ernesto, eu creio que, Sr. Elton, sua pergunta, pelo jeito, é o seguinte: se na hora da morte, não depois da morte, Porque quando a pessoa morreu, definitivamente morreu, não estou dizendo morte cerebral, não, morreu mesmo. Ali acabou a era da misericórdia, no sentido de que a fase de prova já passou. Se a pessoa passou na prova, se a pessoa não passou na prova. O que significa isso? Se ela morreu em estado de amizade ou estado de inimizade com Deus. Agora, eu tenho sempre insistido aqui no canal, muitos teólogos defendem isso também, é que existe uma graça chamada a graça da boa morte, que Deus dá para todo mundo, independente da vida que a pessoa levou. Ou seja, todo mundo recebe na hora da morte uma graça especial para se converter. Existem relatos de pessoas que estavam à beira da morte ou próximos de sofrerem um acidente, ou visões depois das pessoas que foram no purgatório e contaram isso, que pouco antes do acidente as pessoas veem, de acidentes fatais, as pessoas veem toda a sua vida quase como num filme. Elas têm uma noção de todo o bem e todo o mal que fizeram. E recebem de Deus essa graça, alguns teólogos dizem através dos santos anjos, para verem a vida e se arrependerem dos pecados. E com isso se reatarem a amizade com Deus. Agora, como reatar essa amizade sem a confissão? Através do que a igreja ensina, o ato de contrição perfeita. Eu vou resumir, porque o vídeo não é só sobre isso, mas rapidamente, fizemos até um vídeo só sobre isso. Mas, rapidamente, portanto, o que é o ato de contrição perfeita? Existem dois tipos, basicamente, de arrependimento. Existe a contrição e a atrição. A contrição é quando a pessoa, vendo o erro que ela fez, ela se arrepende
por amor a Deus que é tão bom. Ou seja, pelo amor de Deus que não merecia ser ofendido, por amor a Ele, eu me arrependo do que fiz. Enquanto que a atrição, eu só me arrependo porque eu tenho medo de cair no inferno, eu tenho medo da consequência. Então, um é o arrependimento verdadeiro, a contrição. E a atrição é apenas, digamos assim, um arrependimento menor. Quando nós nos confessamos, basta o arrependimento de atrição, que a confissão ainda assim é válida, pelo poder do sacramento. Quando nós nos confessamos, também é necessário o arrependimento para haver confissão válida, para haver o perdão dos pecados. Eu preciso ter o mínimo de arrependimento, que é a atrição, que é o arrependimento por medo das consequências. Mas pelo menos eu temo a Deus, é pelo temor de Deus eu me arrependo dos pecados. Agora, sem a confissão sacramental, só um ato de contrição perfeito, ou de contrição perfeita, que pode apagar a culpa mortal. Então, a pessoa que ela se põe então diante dos pecados que ela fez, contrasta esses pecados com Deus que é tão bom, que merece ser obedecido e que eu ofendi, então, a contrição não é um movimento do sentimento, não é um movimento da emoção, é um movimento da inteligência e da vontade. Ou seja, eu vejo pela inteligência o que eu fiz e como Deus é bom. E eu decido, com a graça de Deus, nunca mais fazer aquilo. Alguém vai dizer, mas e se a pessoa cair de novo, valeu o arrependimento anterior? Disse sim. Desde que a pessoa não tenha o projeto de cair de novo, se ela tem pelo menos uma intenção séria de colocar os meios necessários para não cair de novo, se a pessoa então se arrepende por amor de Deus, então existe a contrição perfeita. Esse ato de contrição perfeita, ele apaga a pena eterna. Veja como Deus é bom. Ele nos dá a possibilidade, ainda sem a confissão sacramental, de nós reatarmos amizade com Ele. É uma coisa absolutamente fantástica. Agora, infelizmente, quem não se acostuma durante a vida a fazer atos de contrição vai ter dificuldade de fazer um ato de contrição perfeita na hora da morte, próximo da morte. Sobretudo se a pessoa está doente, está no leito de uma doença que vai avançando, a pessoa vai ter pouca disposição de inteligência e de vontade para fazer isso se ela não treinou antes. Por isso que se recomenda vivamente que a gente faça atos de contrição durante a vida. Vários. Né? Existem fórmulas para isso, o ato de contrição, mas o ato de contrição não é necessariamente ligado à fórmula. Ele é esse ato, como diz o nome, essa ação de arrependimento perfeito. Não pelo medo do inferno, mesmo que a pessoa tenha também o medo do inferno, mas esse ato de inteligência, repito, e de vontade. Não sei se está claro esse ponto. Se quiserem, a gente pode depois novamente fazer um vídeo só sobre isso, apesar de que no canal, se colocar ali contrição perfeita, eu creio que vocês acham. Agora, se a pessoa faz o ato de contrição perfeita, então ela ela reata, aliás, a amizade com Deus e, portanto, ela não vai para o inferno. Ela pode pegar um purgatório até bastante grande, mas ela se salva, porque ela reatou a amizade com Deus. Agora, importante sempre lembrar, o ato de contrição perfeito não é suficiente para nós recebermos a comunhão sacramental. Para receber a comunhão, nós precisamos confessar sacramentalmente. Bom, outra pergunta muito importante, dona Mariana Vitória. Quando estamos em um ambiente onde as pessoas estão falando coisas imorais, ou está tocando música imoral e não podemos evitar, então imagina dentro de um metrô, enfim, ou no ambiente de trabalho, como ao menos evitar que essas coisas entrem pelos nossos ouvidos e nos causem maus pensamentos? É uma pergunta muito importante, vamos focar um pouco nela. É que essa é uma pergunta que está na base da nossa perseverança diária na virtude. Por isso eu vou dar um pouco mais de atenção a essa excelente pergunta. A primeira parte da resposta é que é o seguinte: por que Deus permite maus pensamentos se Ele não quer que eu tenha maus pensamentos? Então, a pessoa pode se perguntar, puxa, eu procuro levar uma vida de virtude,
eu procuro levar uma vida de piedade e Deus permite que eu tenha que frequentar ambientes em que eu vou ouvir essas coisas ruins. Ora, aqui que está a questão. É que ninguém triunfa sem ter combatido. A própria palavra virtude vem de força em latim. Virtus significa força. Virtude é a força de alma. Então, para eu praticar a virtude, depois do pecado original, eu necessito esse confronto. E mesmo antes do pecado original, toda criatura que tem o uso da inteligência precisa passar por uma prova. Pelo seguinte motivo. É que se eu não dou algo de mim para conquistar a felicidade eterna, essa felicidade vai ser falsa. Ou como dizem hoje, vai ser fake. Ela não vai ser real, ela não vai ser verdadeira. Porque como eu sou um ser inteligente que tem inteligência e vontade, para eu adquirir algo que me dê satisfação, eu preciso ter escolhido. Né? Eu preciso ter escolhido aquilo. Então o meu destino eterno, Santo Agostinho repetia, Deus que me criou sem o meu consentimento, não me salvará sem o meu consentimento. E por isso essas batalhas são necessárias. Primeiro ponto. Segundo ponto é que também, princípio de ouro do combate espiritual, é que se eu combato e venço aquela tentação, o que acontece? O império do demônio, o império do mal diminui de 1 grau no mundo inteiro, mas sobretudo para mim e para minha família. O demônio é mais esmagado. Cada vez que eu digo não a uma tentação, é um pisão na cabeça da serpente. E com isso eu me torno mais filho da Virgem, porque eu esmago mais a serpente. Então nós devemos pedir, inclusive no Pai Nosso, nós não pedimos a Deus que nos livre das tentações. Nós pedimos que Ele não nos deixe cair na tentação. Né? Nós pedimos para não cair. E Deus nos dá essa graça sempre de não cair. Mas nem sempre Ele tira as tentações de nós. Porque nos desígnios sapientíssimos, né, de sabedoria infinita dele, Ele quer que nós combatamos para vencer. Então esse é o primeiro ponto. Nós tirarmos isso e termos cuidado para não termos pena de nós mesmos. Por que Deus está permitindo? A pergunta é outra. Se Ele está permitindo, tem alguma razão de ser. Primeiro ponto. Agora, segundo ponto, eu até anotei aqui para não esquecer, é o seguinte. Essa tentação, se for esse ambiente em que eu estou, é realmente necessário que eu esteja? Muitas vezes é. Às vezes o único modo de eu chegar até o trabalho é pegar tal ônibus e eu vou ter essa ocasião com uma certa probabilidade. Agora, eu ouvi uma vez uma palestra muito interessante que dizia o seguinte, sobretudo em se tratando de jovens, é que quando há dentro do ônibus, por exemplo, ou do metrô, uma tentação muito forte contra a virtude da pureza, se é possível eu sair e pegar outro metrô, né, eu faço. Agora, se não é possível, ou se é um inconveniente muito grande eu ter que trocar de ônibus, ou se não, enfim, vai demorar muito antes de eu poder sair, eu devo então começar a rezar. Não só rezar, eu devo tentar começar a pensar em outra coisa. E aqui vale o princípio de Santo Inácio de Loyola. Enquanto há luta, enquanto existe luta, não há pecado. Enquanto eu tento tirar aquele pensamento, ainda que o pensamento fique girando na minha cabeça, enquanto eu estou lutando de alguma forma para deixar de pensar e para não consentir, aí não há pecado. Pelo contrário, robustece a minha virtude. Então, se é inevitável, eu tenho que combater. E esse é o dever de combater. Eu não posso encostar o corpo nessa matéria. Eu devo pensar em outra coisa, fazer um esforço para pensar em algo agradável, não necessariamente em algo religioso, pensar em algo agradável. Se eu gosto muito, não sei, de viajar, de ver as montanhas, eu começo a pensar nas montanhas. Volto o pensamento imoral, eu penso em outra coisa. Se eu gosto de tocar música, não sei, violão, flauta, violino, eu penso no violino. Então eu penso em algo para tentar afastar aquele pensamento. Agora, as coisas contra a castidade, normalmente elas são muito avassaladoras, elas voltam repetidas vezes. E eu devo então combater repetidas vezes. Quanto mais experiência a gente adquire, mais fácil é lutar contra as tentações. Agora, quando a ocasião envolve um toque indecente,
né? Então seria o caso de um rapaz, de um homem que é casado, ou mesmo que não seja, que está no ônibus e se senta ao lado dele uma pessoa vestida como se fosse uma prostituta, né? Então ele está ao lado ali, encostando. Ele tem a obrigação de se levantar e mudar de lugar ou ir para outro lugar. Porque o toque ele é muito mais avassalador do que uma música ou qualquer outra coisa. Então, em matéria de toque, a gente tem que ser intransigente. Intransigente. Eu me lembro, eu conto aqui uma coisa, uma confidência, uma coisa pessoal, me aconteceu isso uma vez que eu estava no avião. Tinha lá um banco e o avião estava praticamente lotado. Praticamente lotado. E nessa companhia aérea eles não deixavam mudar, né, antes do avião partir. E eu estava sentado já e me sentou ao lado uma moça completamente mal vestida. Estava quase em trajes de banho. Uma coisa horrorosa. Então, eu não tinha o direito de ficar no mesmo lugar. Na mesma hora que ela sentou, eu me levantei, comecei a rezar o anjo da guarda. É incrível, eu lhes garanto. Se acontece comigo várias vezes, vai acontecer com vocês. Eu rezei o anjo da guarda e na hora eu olhei assim, achei um lugar e sentei lá, não falei nada. Ninguém veio me cobrar, estavam cobrando de outros, não cobraram de mim. E eu sentei ao lado de um senhor, aliás, muito simpático. Mas enfim, enquanto a luta não há pecado. Agora, se a gente percebe que é uma ocasião repetitivamente, que é uma ocasião muito próxima de pecado, aí nós devemos cortar aquilo. Por quê? É melhor entrar no céu sem um braço do que ir para o inferno com os dois. É uma forma de dizer de Nosso Senhor, né? Então, é melhor a gente, se for um caso muito grave, hein? Eu não estou dizendo para qualquer tentação vai acabar com o emprego, por exemplo. Não é isso. Agora, se a situação for muito grave e a gente não conseguir evitar com esses meios que eu estou dizendo, é melhor sair do emprego, confia em Deus que ele vai arranjar outro. Porque é melhor antes morrer do que pecar. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Então a nossa pureza, castidade ou fidelidade conjugal, antes de tudo, de acordo com o estado de cada um. Antes de tudo. Não permitir isso. Uma senhora muito católica, muito boa, uma vez me comentou isso, que trabalhava num lugar e que o patrão vira e mexe, tentava seduzir as pessoas que trabalhavam lá. E ela me disse que deu um chega para lá nele e ele parou de provocar. Mas vamos imaginar que ele continuasse tentando tocar, tentando provocar, e ela não tivesse muitos meios de se defender, sair do emprego, pura e simplesmente, se chegasse nesse extremo, né? Agora, normalmente o que existe? Existe o que a igreja chama de graça de Estado. Se há algo que é inevitável nós presenciarmos, né, é o caso de médicos, por exemplo. O médico tem que tratar, o médico homem tem que tratar de senhoras, a médica tem que tratar muitas vezes de homens. E muitas vezes isso significa, não é, ter contato visual, etc. E às vezes ter contato táctil com pessoas de outro sexo. O que acontece? Deus Nosso Senhor dá aos médicos uma chamada graça de Estado. Se eles tiverem piedade, etc., aquela sensibilidade, aquele vulcão da tentação naquele momento tende a diminuir e às vezes até desaparecer. Desde que, é claro, a pessoa tome os devidos cuidados. Então existe a graça de Estado e nós devemos rezar sempre. E quando chega uma situação muito difícil, sempre rezar, rezar, rezar até conseguir uma solução, né? E eu tenho certeza que o anjo da guarda vai ajudar, porque ele foi dado a Deus Nosso Senhor especialmente para isso, para esses momentos. Bom, alguém comenta o seguinte: rezai, a Nossa Senhora de Fátima disse na quarta aparição, rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Se é uma pessoa responsável e gosta de ajudar, reflita e analise, consagre-se ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus e lute por aquelas almas que estão perdidas. Muito bom comentário e eu repito aqui para que todos possam ouvir. A dona Mônica diz muito obrigado, diz assim: vamos dar likes e compartilhar os vídeos do canal, porque tira muitas dúvidas. Vamos, é um ato de apostolado, então por favor, dê o seu like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas.
Dona Roseli, é uma verdadeira bênção ouvir o canal nos orientar. Gostaria de saber, uma pessoa que vive em união estável não pode comungar. Logo, se ela comungar, está cometendo pecado mortal, certo? Aí ela confessa e não pratica mais essa comunhão sacrílega, ela será perdoada? Bom, o que acontece é que existem dois problemas. O primeiro problema, que aliás, três. O primeiro problema que eu queria dizer é o seguinte, a senhora não usa essa expressão, mas muita gente usa, que eu vou dizer agora. É casais em segunda união. Se eu fosse, aqui é um conselho pessoal, e eu vou dizer a razão, jamais usem essa expressão. Ah, mas tem padres e tem bispos que usam. Infelizmente, tem padres e bispos que estão fazendo coisa muito ruim hoje em dia. Sejamos honestos. Certo? Nossa Senhora em La Salette falou, várias aparições falaram sobre o escândalo que o clero está dando. Nossa Senhora de Akita, enfim. Casais em segunda união, isso não existe. Segunda união, verdadeiramente, é quando morre um dos cônjuges e a pessoa casa novamente. E aí se pode legitimamente usar essa expressão. Mas não é o que as pessoas dizem hoje em dia. Casal em segunda união são pessoas que divorciaram e, recasaram. Não existe recasamento, certo? E pode existir casos em que houve nulidade. Né? E, aliás, não existe anulação de casamento. Ninguém separa o que Deus uniu. Existe declaração de que não houve, que o casamento foi inválido desde o começo. Agora, casar em segunda união, isso não existe, certo? Existe adultério. Esse é o vocabulário da igreja de sempre, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, isso é adultério. Então, sejamos honestos. Mas está ofendendo quem está na situação. Não. Nós estamos chamando as coisas pelos nomes. Estamos sendo honestos. Isso é a verdadeira misericórdia. Para quem está nesse estado, é não mentir. Né? É não passar um pano sobre uma situação que não tem como legitimizar, a não ser que as pessoas tomem os devidos cuidados. Então, se as pessoas estão num estado que não podem se separar naquele momento, devem viver em leitos separados, em camas separadas, como se fossem irmãos, etc, tudo o que diz a Santa Igreja. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu queria fazer. Não existe casais de segunda união. Desse sentido, existe adultério. Sejamos claros, essa é a doutrina católica, goste a quem gostar, doa quem doer, é a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então não há padre, não há bispo que pode mudar isso. E essa mania de chamar de casais de segunda união só para normalizar a situação. Esse é um escândalo e nós não podemos acompanhar isso. Agora, a pessoa que comunga nesse estado comete sacrilégio, porque ela está em estado de pecado mortal, e diz São Paulo apóstolo, aquele que come e bebe o corpo e sangue de Nosso Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. É um sacrilégio, um dos maiores pecados que tem é um sacrilégio. Agora, a pessoa que está nesse caso deve se confessar? Sim. Só que existe um problema. É que o estado de inimizade com Deus, portanto, o estado de pecado mortal, é um estado. Então não existem gavetas. Nesse ponto da minha vida eu estou reatado com Deus e nesse ponto eu não estou reatado. Então a pessoa que está em estado de adultério, não deixa o estado e se confessa, não pode receber absolvição. Por quê? Porque ela está em estado de pecado mortal. A vida dela é um estado. Enquanto ela não tira a causa da inimizade com Deus, não adianta ela se confessar e receber. Seria um absurdo receber a absolvição por um pecado mortal e não pelo outro. Porque o pecado mortal nos transforma em pessoas que não têm dentro de si a graça de Deus, estão em inimizade com Deus. Então, enquanto a pessoa não deixa o estado de adultério, ela não pode receber a absolvição, por esse simples motivo. Seria um absurdo dizer que houve um milagre, a pessoa ressuscitou só o coração, mas o resto do corpo não ressuscitou. Não existe, a vida é uma só. Assim, a vida da graça é uma unidade. É por isso que as pessoas em estado de adultério não podem receber a absolvição. E se receberem, I'm sorry, é inválida. É inválida a absolvição, porque o estado de inimizade continua. É bom que a pessoa deixe de fazer isso? Claro.
é bom, Deus vai levar em consideração, vai levar em consideração, inclusive, para a conversão dela. Mas não significa que ela pode ser absolvida daquele pecado, porque o estado é um só, é o estado de inimizade com Deus. E enquanto a pessoa vive em adultério, não pode, porque não adianta ela receber o efeito da absolvição se a causa do pecado continua exatamente a mesma. Continua exatamente a mesma. Não sei se está claro esse ponto. Estamos chegando no fim. Eu tenho vários comentários. As pessoas gostaram muito do vídeo que eu li, parte do artigo do Sr. John Horvath sobre como células do bebê permanecem na mãe. Então eu tenho alguns comentários e perguntas. Com isso nós vamos caminhando para o fim. Diz aqui: é verdade, muitos pais não estão educando seus filhos para o bem, com valores essenciais como bondade e pureza. Sexto mandamento da lei de Deus. Não esquecer que depois Deus vai cobrar, já que ele é bom, mas também é justo, castiga. É bom acordar logo, porque todos vamos ser julgados por Jesus na hora da morte, principalmente padres e pais. Não podemos de nenhum jeito ter pecado mortal na hora da morte. Ninguém. Confiança em Jesus sempre e a prática do bem também. Aliás, isso aqui é sobre outro vídeo. Dona Rosângela também faz uma pergunta sobre os anjos. Preciso de uma informação. Tenho ouvido dizer muito da grandiosidade de um anjo chamado Metatron. Tenho receio disso. O que o senhor me diz? Sou católica praticante, mas estou cercada de céticos, por isso desejo saber. Dona Rosângela, é muito simples. Não existe isso. Esse anjo Metatron, esse nome já parece videogame, né? Mas a Santa Igreja não permite que a gente dê nomes aos santos. Não permite aos anjos. Existe São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que estão na Sagrada Escritura. A Igreja, ela não permite. Antigamente, alguns usavam, São Uriel, São Baraquiel, enfim. Mas a Igreja não permitiu mais, porque isso abre margem para abusos, né, e má interpretação dos textos sagrados da revelação. Porque a Santa Igreja ela nunca inventa coisas assim. Ela julga tudo de acordo com a revelação, né, que Deus deu. A Sagrada Escritura e o magistério apostólico. Aquilo que Jesus Nosso Senhor ensinou diretamente para os apóstolos passaram para os primeiros, então, papas e bispos, os padres da igreja, então, que passaram para a igreja. A tradição apostólica, o magistério da Santa Igreja. Então, se não está aí, é porque não existe. Enquanto a igreja não definir, não, está ali na revelação, então isso me parece uma coisa completamente falsa. Me parece. Se a senhora tiver mais dados, eu posso dar uma resposta mais completa. Dona Jane, sobre células do bebê que permanecem na mãe. Realmente magnífico e inteiramente lógico para quem tem fé. Normalmente as mulheres que têm muitos filhos vivem mais. Eu não sabia dessa estatística. Muito obrigado, Dona Jane. Aliás, a Dona Jane comenta desde o primeiro vídeo do canal e nunca deixa de comentar. Muito obrigado pela dedicação da senhora desde o começo. A Dona Vera Lúcia, verdade. Quem teve várias gestações entende perfeitamente as mudanças na saúde durante esse período. Aquelas que são mães, se quiserem comentar alguma coisa, eu fico sempre encantado com esses relatos. Dona Vivian, que maravilha. Se as células do bebê ficam na mãe por décadas, o efeito será cumulativo, ou seja, conforme o número de filhos, ou será que só conta as células do último filho? Eu não sou médico, mas de acordo com o que eu li, né, daquele estudo, as células, a participação das células do bebê vão diminuindo ao longo do tempo. Mas sim, é cumulativo, se a pessoa tem 5 filhos, etc. Agora, o efeito principal é evidentemente do último filho que a pessoa teve. É o que eu li. Se tiver algum médico que eu esteja dizendo alguma heresia em matéria de medicina, por favor, coloque nos comentários. Mas pelo que eu li é isso. Alguém diz, sem mencionar que a mãe, desde a concepção do bebê, tem consigo 2 anjos da guarda. Observação. Vocês precisam verificar esse áudio péssimo. O som dos vídeos foram bem melhores. Isso é verdade. Vocês veem que eu estou em outro lugar, né? Eu coloquei algumas dessas espumas acústicas. Me digam, por favor, se está um pouco melhor, ou se está ruim para todo mundo. Me digam, por favor, nos comentários como é que está o áudio. E com isso a gente vai melhorando juntos. Eu sou ruim para essas coisas técnicas e é bom que me avisem nos comentários.
Senhor Lucas, uma pessoa que vai para o inferno pode se tornar um demônio pessoal de alguma pessoa na Terra? Ou ela fica eternamente no sofrimento do inferno? Eu acho muito interessante esse tema sobre o demônio e o inferno. Gratidão por este canal incrível. Muitas pessoas interessando-se pela devoção aos santos anjos. E aqui realmente eu dou meu agradecimento aos membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos que tornam isso possível. Agora, eu vou responder rapidamente e futuramente no outro vídeo eu entro com mais profundidade. Mas a pessoa que vai para o inferno não se torna um demônio. Demônio é um anjo decaído, mas ele continua com a natureza angélica. Ele pode tomar forma humana, ou ele pode possuir uma pessoa humana durante um tempo, mas ele não se transforma num homem propriamente. Ele pode ter aparências de homem, não se transforma num homem, e nem um homem pode se transformar num demônio. Tem alguns que a gente teria a impressão que sim, né? Mas não existe isso, né? Agora, sobre onde a pessoa, se a pessoa fica sempre no inferno, se ela pode voltar, isso nós veremos, se quiserem, num outro vídeo mais pra frente. Eu termino que já está ficando longo e nos vemos semana que vem, se Deus quiser.